Quando nós pensamos que a Anitta atingiu o fundo do poço, ela nos surpreende mais uma vez. Certamente você sabe do que aconteceu. Se você não sabe, você viu aí na thumbnail, no título, mais ou menos do que a história se trata. E eu já vou falar a esse respeito aí. Primeiro preciso contextualizar. A Anitta lançou aí uma linha de perfumes íntimos. Esse é o novo produto da Anitta. Além de fazer músicas ruins e coisas do tipo aí também, ela agora vai vender produtos aí destinados ao público feminino, no caso aí específico, perfumes íntimos, né? A linha de perfumes da Anitta vai se chamar Puzzi ou Puzzi, não sei, P-U-Z-Z-I, vamos ver se eu deixo na tela aí o título aí, o nome dessa marca de perfumes da Anitta, que é um trocadilho muito claro. Não vou me dar ao trabalho de explicar, porque certamente você já entendeu qual que é o trocadilho dessa história, e se você não tinha entendido ainda a finalidade do produto, agora você não vai ter dúvidas também com base nesse nome aí. E é preciso dizer que é uma coisa assim bastante adequada a Anitta vender esse tipo de produto, porque tudo o que se refere a Anitta está relacionado à região genital, pélvica ou apenas isso. Ela reduziu a si própria a esse tipo de parte do corpo, da anatomia humana do corpo feminino. É o que eu costumo chamar de arte feita da cintura para baixo. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então ela tem essa linha aí de produtos direcionados ao público feminino, perfumes íntimos com essa marca Puzzi ou Puzzi, sei lá como é que se pronuncia, isso aí não faço questão também de saber. Mas ela estava então em um podcast aí, não sei aonde, gringo qualquer aí, o cara entrevistando ela a respeito desses produtos, ela dizendo, explicando por que esses produtos são necessários. Quem quiser acompanhar e procurar depois os argumentos dessa conversa aí patética, ridícula entre a Anitta e o entrevistador dela lá, fica à vontade, não vou descer ao nível de falar o que eles estavam, qual era o contexto no momento em que a fatídica cena aconteceu. Mas então a Anitta gentilmente sugeriu que o cara, o entrevistador lá, o podcaster dela lá, enfiasse o dedo no ânus para que ela cheirasse, então para saber se estava cheirosinho ou não. Então o cara supostamente saiu de cena, foi lá e fez isso e deu o dedo para que a Anitta cheirasse. Então ela foi lá, cheirou e disse que não estava cheirando muito bem. Olha que cena maravilhosa. Me diga se não é um primor de fineza, de educação, de requinte, uma coisa assim de alto nível social, esse tipo de ação da senhora Anitta, não é mesmo? Não nos surpreende, é claro, a gente já conhece a peça, mas não deixa de ser uma cena lamentável por vários aspectos. Não por ela, porque, de fato, eu, no começo do vídeo, disse que eu achava que ela não conseguiria atingir o fundo do poço, e ela cava mais fundo cada vez mais, mas a gente sabe mais ou menos para onde que a coisa vai caminhar, tende só a se afundar cada vez mais. Mas estou falando da imagem do Brasil no exterior e do próprio conceito de cultura, de arte, de música, de dança, de tudo mais com o qual a Anitta naturalmente se relaciona, sendo ela, querendo ou não, envolvida com essas áreas todas aí, não é? Então, esse tipo de manifestação genital, pélvica, ou como você queira classificar, isso aí acontece com certa regularidade, temos visto muito a esse respeito aí. Se você se lembra daquela performance Macaquinhos, você vai saber bem do que eu estou falando. Ficar cutucando o fiofó parece que virou alguma forma de arte mais elevada, tão elevada que eu não sou capaz de compreender e aí entender qual o significado disso e qual é o grande ponto a que se quer chegar nessa história, né? Muito complexo para minha compreensão limitada. Agora, a Anitta já é conhecida há um bom tempo, talvez desde o início da carreira dela, por objetificar a mulher, especialmente a mulher brasileira. Ela se vende como um produto dessa objetificação sexual da mulher brasileira no exterior. É muito questionável se ela tem de fato uma carreira internacional sólida ou se isso aí é mais um golpe de marketing aqui para o Brasil do que uma realidade lá fora. Mas o fato é que se existe alguma imagem da Anitta lá fora, não é a sua bela voz, a sua qualidade de técnica vocal, as suas letras musicais maravilhosas, nada disso. O que existe da Anitta lá fora é uma mulher brasileira objetificada do ponto de vista sexual, aquela coisa, aquele estereótipo que infelizmente existe lá fora
por conta de pessoas como a Anitta e tantas outras que fazem questão de retratar a mulher brasileira como um objeto sexual, um objeto de turismo sexual e coisas do tipo assim, reduzem a mulher brasileira a isso aí, um corpo bonito a ser admirado e nada além disso, nada de intelecto, nada de produção da inteligência humana, produção de uma capacidade cognitiva mais desenvolvida, especialmente se tratando da própria Anitta. Se você já viu ela falando alguma entrevista dela, você sabe que a inteligência não é o forte dela no final das contas. Ela é mestre em falar bobagens, coisas constrangedoras, coisas que nos fazem ter vergonha alheia quando ela abre a boca. E ela, no geral, é um grande expoente disso que eu citei no começo do vídeo, que é a arte feita da cintura para baixo, que existe em vários pontos aí. Pense, por exemplo, na banda como El Chan, você vai saber do que eu estou fazendo. É uma arte rebolativa, apelativa do ponto de vista sexual, que não tem nada que engrandeça o espírito humano, que não tem nada que nos leve a refletir, a pensar, a meditar a respeito da mensagem que está sendo passada pela música, deixar os nossos sentidos serem tomados, por exemplo, por uma harmonia muito bem feita, por notas musicais bem executadas com uma técnica, com um sentimento envolvido ali. Nada disso, é pura apelação sexual do ponto de vista da sexualização, especialmente do corpo feminino, sendo retratado aí em coisas que falam apenas e diretamente para partes do corpo específicas aí da cintura para baixo, tipicamente. Por isso que eu classifico como arte feita da cintura para baixo, mas não apenas uma questão anatômica, não é apenas porque é uma arte que está focada nos órgãos genitais, em certas partes do corpo feminino, mas também porque é uma arte que não exige do cérebro, não exige que a pessoa raciocine, pense, desafie a si própria para contemplar aquela arte. É uma coisa bestial, animalesca, primitiva. Então a Anitta é mestre nessa arte da cintura para baixo. Você vai ver declarações dela aí falando a respeito de diarreia, como ela teve diarreia durante um show, ela fez tatuagem no ânus, ela fez simulação de sexo oral num clipe recente dela aí, e é claro, todos os clipes dela parecem muita bunda. Ela se resume a apenas isso, aspectos corporais nos clipes dela, usando roupas curtas, coisas indecentes, poses indecentes, enfim, é pura sexualização do corpo feminino, sem nada a agregar para além disso. Então a Anitta é um grande expoente dessa arte feita da cintura para baixo. Infelizmente, ela não é o único expoente nesse sentido. A arte brasileira, se é que pode se chamar isso de arte, mas assim, o mainstream brasileiro do entretenimento musical, também cinematográfico, enfim, tudo que é aí, o mainstream da mídia está tomado por esse tipo de manifestação da cintura para baixo. Vemos isso em todos os lugares. Nas músicas, nas letras de músicas, nos videoclipes, nos programas de TV, nos filmes brasileiros que estão entupidos desse tipo de coisa obscena, asquerosa. Por todo lado nós vemos esse tipo de manifestação supostamente artística, que tem por objetivo único emburrecer o espectador, o consumidor desse tipo de arte fajuta aí, deixá-lo mais burro, mais incapaz, mais bestial, se comportando mais como um animal no final das contas, que se importa apenas com as necessidades básicas, a saber, a reprodução e a própria alimentação, nada além disso, não aspira a coisas mais elevadas, a um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento intelectual, aspira apenas a procriar e ter o que comer já é suficiente, ter o que beber também, encher a cara de cachaça aí, apenas isso, nada além desses pontos básicos do ser humano que praticamente nivelam o homem a um animal, a uma besta qualquer. Então o que vimos a Anitta fazer, o papelão que ela se prestou a fazer, mais um dentre tantos aí, é uma demonstração inequívoca disso que eu estou falando, uma forma de arte que é feita da cintura para baixo, não apenas por ser uma questão anatômica voltada aí para a genitália feminina, para o corpo feminino, mas também por desprezar a necessidade de ter um cérebro, de você pensar, de você raciocinar, ser uma pessoa conhecida pelo seu intelecto, pela sua capacidade de dar boas respostas, de fazer as pessoas refletirem sobre o que você está falando, de dar a sua contribuição para o debate social, de você dar a sua contribuição para que as pessoas pensem mais, usem mais o seu cérebro. A própria Anitta não é conhecida por usar o cérebro com frequência. Assista as entrevistas dela e você vai saber do que eu estou falando. É constrangedor, é vergonhoso e ela se faz um expoente
desse movimento da sexualização da mulher brasileira e do emburrecimento geral de todos aqueles que consomem esse tipo de baixa cultura de baixíssimo nível, disso que eu me recuso a classificar como arte. Não é de se espantar que a Anitta lance um produto então relacionado a esse tipo de coisa aí, a anatomia do corpo feminino, a genitália feminina, porque é só disso que ela entende. Ela não consegue falar de nada que não seja a esse respeito. Muito adequado esse produto aí, principalmente muito adequado o marketing que ela escolheu fazer para esse seu produto aí, uma coisa vergonhosa, vexaminosa, de baixo nível, mas que combina muito bem com tudo o que a Anitta faz no final das contas. E aí fica a minha grande questão, minha grande pergunta aqui, a minha grande provocação nessa história. Se a Anitta cheira um dedo enfiado no ânus, o que fazem as pessoas que são capazes de consumir as músicas, entre muitas aspas, que a Anitta produz?